Vocês estão achando estranho a minha aparência e o que está em volta de mim? Eu também estou. E o planeta Terra, todas as pessoas do planeta Terra também estão achando bem estranho tudo o que está acontecendo. Algumas pessoas estão se sentindo, diria que a maioria das pessoas estão se sentindo dentro de uma situação distópica, vivendo uma distopia real. Todos nós estamos acostumados a assistir filmes onde traz distopia social, distopia planetária. Você não sabe o que é uma distopia? Então eu vou te explicar. Distopia é quando se cria uma hiperrealidade. Essas pessoas que criam esses filmes com o recurso da distopia, eles buscam essas maximizações em fatos reais da sociedade. Porém, eles dão uma ampliação bem maior. E é isso que a gente chama de distópico. E para muitas pessoas, isso tudo que está acontecendo aqui com o planeta, segundo a percepção de cada um, parece um pesadelo, alguma coisa distópica. Porém, é super real. Estamos diante de um caos trazido por um vírus que provocou e está provocando na ciência, na área da medicina, a maior quebra de paradigmas da nossa sociedade mundial. E você pode dizer, mas já houveram tantas outras pandemias, já houveram tantos outros fatos onde houve esse caos e conflito, porém, costuma-se avaliar todas as circunstâncias provocadas por esse vírus, e o que nos leva a crer, segundo muitos especialistas, é que esse é um grande caos. E uma quebra paradigmática muito grande. E por que eu digo isso? Porque, bom, vamos lá na época, nos anos onde aconteceu a peste. Foi uma grande pandemia. Porém, não havia tecnologia. Então, hoje, diante de toda a ciência, diante de tanta tecnologia avançada, e até o momento, não se tem certeza de nada. Nada que venha paralisar esse vírus, nada que venha cancelar a sua ação. Diante de tanta tecnologia, então sim, essa pandemia se torna historicamente uma das maiores que a humanidade já passou por ela. E o que seria essa quebra de paradigmas? Nós, enquanto seres humanos, vivemos apoiados em uma ciência médica. E essa ciência médica, ela traz soluções. Exatamente. Soluções para algumas doenças, outras ainda estão em estudo.
Porém, são apresentados, né, produtos, medicamentos, drogas, que no primeiro momento aliviam sintomas e em outras situações até eliminam os sintomas definitivamente. A medicina social, que é assim que chamamos, essa medicina que trabalha com fármacos e drogas e tudo mais, chamamos de medicina social. Ela é apoiada em estudos científicos, pesquisas, comprovações, experimentos. Porém, quando não existe uma solução mínima para uma doença, seja um vírus, uma bactéria, então acontece a grande quebra de paradigma. Um paradigma é uma situação. Essa situação provoca interrogações. E essas interrogações excitam a área científica a buscar novas respostas. Todos nós temos paradigmas em nossas vidas, porque paradigmas são fórmulas. E usamos desde uma dona de casa até o mais alto escalão da ciência. E o que temos a dizer com isso? Quando a ciência não tem respostas efetivas, então acontece a grande quebra de paradigmas. E nessa quebra de paradigmas, um ponto que é muito evidente são as interrogações. E é o que está acontecendo. Porque existe o que se chama de protocolo preventivo, que está promovendo muitos debates e controvérsias, porque uma parte de alguns profissionais da área da saúde acreditam que são eficazes. Outra parte acredita que não. Inclusive, tem notas de comitês científicos dizendo que o protocolo não responde contra o vírus. O que acontece é que o vírus provoca algumas enfermidades em seu corpo e sim, essas enfermidades são tratadas, mas não o vírus. O vírus não se tem ainda nada definitivo para pará-lo. Porém, as enfermidades provocadas por ele, as comorbidades provocadas por ele, sim. E uma dessas enfermidades provocadas pelo vírus, que é muito agressivo, diz respeito aos pulmões. Exatamente. E esse ataque aos pulmões é o que tem levado as pessoas a óbito. Não é o vírus explicitamente, mas o que ele provoca no organismo humano. Segundo as pesquisas e relatos médicos, existe também a síndrome do Covid longa ou do pós-Covid, que são todas as reações que o teu corpo vai apresentando após o tratamento. Eu tive Covid. Fiz 3 tratamentos seguidos contra o vírus e nenhum desses 3 protocolos utilizados para mim deu certo. O Covid não é uma gripe. Eu tive Covid e não gripei. Então, Covid não é uma gripe, como muitas pessoas incautas, insanas, irresponsáveis estão comunicando nas redes sociais. Não é. Porém, ele provoca problemas pulmonares sérios que levam a óbito. A vacina
uma grande tentativa, de diminuir os efeitos do vírus em seu organismo. Muitas pessoas acham, inclusive, que tomando a vacina podem tirar a blusa e ir para o encontro, visitar pessoas, amigos, parentes, porque está imune. Não, não! A vacina não te imuniza. O que acontece é que a vacina vai diminuir muito consideravelmente a quantidade de óbitos, ou seja, vai te dar uma resistência maior e mesmo você pegando o vírus, contraindo o vírus, você não irá a óbito, você não precisará se internar, você não precisará ficar em UTIs. Será algo de possível tratamento em casa. E o que eu quero deixar bem claro é que, mesmo você tomando a vacina, como orientam a Organização Mundial de Saúde, os cientistas e os médicos, é preciso que se continue usando a máscara. Você ainda pode contrair o vírus e você ainda pode transmiti-lo. Então, existe uma grande confusão, inclusive na área da saúde, que eu mesma já vi vídeos de profissionais da saúde dizendo: estou vacinada, agora vou visitar minha mãe de 93 anos. Aterrissem, por favor. Não existe essa possibilidade, não existe. Você tem que continuar com os mesmos protocolos de segurança. A vacina está aí para possibilitar a diminuição de óbitos. A vacina está aí para possibilitar que, se você venha a contrair, o vírus não tenha uma agressão máxima ao teu organismo e você possa tratar em casa sem grandes complicações. Então, máscara, exato. Álcool, exato. Distanciamento, sim. Evitar aglomerações, sim. Tudo isso é de extrema importância. E o que vai ficar muito importante de ser dito aqui, o que vai ficar como mensagem é que não se automedique. Tem pessoas que estão tomando um tal protocolo aí a cada 15 dias. E a ciência médica já alertou para os danos que pode causar ao teu organismo. Inclusive, pode promover um estrago bem maior se você contrair o vírus. Então, você está se autodebilitando. Não se automedique. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um médico indiano chamado Dr. Deepak Chopra. E ele trabalha com a filosofia de medicina ayurvédica. A ayurvédica é uma medicina que contempla toda a questão holística, porque nós, enquanto ser humano, somos algo integral. Corpo físico, corpo mental, corpo emocional e corpo espiritual. E ele afirma com grande sabedoria que a medicina do futuro são as medicinas naturais. Exatamente. Tem um médico que eu tô esquecida do nome dele, que ele fala exatamente isso que eu vou falar para vocês, vou parafraseá-lo. Cuide da sua saúde para não ter que cuidar da doença. É bem melhor tratar a saúde do que tratar a doença. E essa é a grande máxima
de experiência que essa pandemia está trazendo para todos nós do planeta Terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a cura está em nós. Exatamente. O pai da medicina, Hipócrates, ele dizia o seguinte: que a tua alimentação seja o teu remédio e que o teu remédio seja a tua alimentação. Isso é maravilhoso. A ciência comprova que um sistema imunológico eficaz é capaz de te livrar de complicações maiores diante de qualquer enfermidade. Você coloca em uma sala 30 indivíduos, 30 pessoas. Uma única pessoa gripada é capaz de contaminar toda a sala. Porém, essa contaminação vai depender muito de como está o teu sistema de resposta imunológico. Exatamente. Possa ser que todos saiam gripados. Porém, os que tiverem com o sistema imune com respostas mais efetivas, então este não irá contrair a gripe. Ou mesmo que a contraia, o tempo de recuperação e o que essa gripe vai provocar nessa pessoa vai ser um caso particular. Além do que vai se recuperar muito mais rápido. E como isso acontece? Nosso sistema imunológico, ele é como se fossem os soldados em uma fortaleza. Toda capital tem uma fortaleza, construído em uma área de rio ou em uma área de praia. Aqui na minha cidade, por exemplo, em Macapá, a nossa fortaleza é considerada a 7ª maravilha, uma das 7 maravilhas do Brasil. Ela é linda, uma arquitetura extraordinária e a mais linda do Brasil. Segundo o censo que a considerou como sendo uma das 7 maravilhas do Brasil. E essa fortaleza, ela foi construída para atacar inimigos, invasores. E assim mesmo é o nosso sistema, o sistema imune. Se você pega esses soldados dessa fortaleza e põe para eles limpar o dia todo, sabe? Esse forte. E quando o inimigo entrar para atacar, eles vão estar cansados, eles vão estar desorientados, eles não terão forças para lutar. Por quê? Porque desperdiçou energia com situações desnecessárias. Ou seja, o mesmo grupo de soldados que defendiam a fortaleza não pode ser o mesmo grupo de soldado que cuida da limpeza. E assim é o nosso organismo. Nós temos uma fortaleza. E essa fortaleza se chama sistema imune. Da mesma forma que a fortaleza está localizada em uma área estratégica, que é perto, ao bordo, à beira de um rio ou em uma praia, assim o nosso sistema imune está localizado em um ponto estratégico em nosso organismo. A ciência diz que o nosso sistema imune, 80% dele se encontra em nosso estômago. Isso mesmo. Em nosso estômago. Então, é uma analogia muito real com relação aos soldados da fortaleza. Se você pega esses linfócitos, que são
os glóbulos responsáveis na defesa do nosso organismo, sim, porque se entra, nós temos um código genético, uma estrutura, um DNA. E o sistema imune, ele tem memória e ele decodifica exatamente quando entra um corpo estranho, seja um vírus, uma bactéria ou algumas toxinas. E ele entra na corrente sanguínea e trava uma luta desesperada para eliminar o inimigo. Só que não tem inimigo. Quando se trata de toxinas, não tem inimigo. É só algo que é não reconhecido pelo sistema imune. E ele vai atacar do mesmo jeito. Por quê? Porque não tem semelhança dentro da classificação decodificada na memória genética do sistema imune. E assim, quanto mais você se alimenta de forma errada, mais você enfraquece o teu sistema imune. É claro que existem outros fatores que debilitam o teu sistema imune. Vamos falar já já deles. Porém, a alimentação é o grande vilão. E a grande mensagem dessa pandemia é: se você tiver com o teu sistema imune saudável, você pode até contrair o vírus, porém ele não vai ser tão agressivo em você. Porque o teu sistema imunológico, ele vai estar 100% atuante e as respostas serão extraordinárias, mesmo se você contrair o vírus. Ao contrário, se o teu sistema imunológico tiver debilitado, enfraquecido, se o teu sistema imunológico é usado para varrer lixo, igual os soldados da fortaleza, que foram invadidos e derrotados de tão fracos que estavam, então, se esse teu sistema imunológico ele serve para varrer lixo, na hora que o verdadeiro inimigo entrar em contato com teus órgãos, com você, então a situação é muito complicante. E é isso que tem trazido todo esse caos. Não existe mais leitos. Não existe mais leitos em hospitais. Porém, na consciência que você pode fortalecer esses soldados para que, se você enfrentar esse inimigo, você enfrente ele e saia vitorioso, toda a situação vai mudar. E como você pode resolver isso? Com a tua boca. Elimina hoje mesmo tudo que não for direto do fabricante, do produtor, para a tua mão. É claro que tem umas exceções. Um arroz integral, um macarrão integral, um sal, e dá preferência sempre por sal marinho ou sal rosa. E, inclusive, o sal marinho é bem mais barato do que qualquer tipo de sal no mercado. Então, se você tem esse cuidado de ingerir coisas saudáveis, eliminando tudo que foi enlatado, eliminando tudo que foi embutido, salsicha, presunto, queijos, tudo que for enlatado, industrializado, então você vai estar dando repouso, descanso para o teu sistema imune. E ele vai estar se concentrando e se fortalecendo para enfrentar o verdadeiro inimigo, que é o Covid. E você pode dizer assim:
Mas se eu tirar tudo isso, eu fico sem opção. Não, tem um monte de opção, um monte. Mas eu tô dentro da classificação das pessoas que têm a renda mais baixa, eu estou sem renda. Eu só consigo comer arroz, feijão e ovo. Excelente! Tem aí relatos de estudos nutricionais que um prato de arroz, um prato de feijão, arroz e ovo, tem tudo que você precisa. E se você só tem o feijão e o ovo, é disso que você tem que se alimentar. Exatamente. Limão, limão. Põe limão. Água come limão logo que acorda. Se tiver cúrcuma, coloca uma colher de chá de cúrcuma em 300 ml de água morna, meia banda de limão espremido. Nossa, isso vai te garantir recuperação do teu sistema imune. Acrescenta vinagre de maçã, se tiver orgânico, ótimo. Se não tiver dinheiro para comprar o orgânico, compra um vinagre intermediário entre o orgânico e esses mais baratos. Polivitamínicos, inclusive o governo já era para estar distribuindo nos postos de saúde polivitamínicos, com vitamina D3, com zinco, com tudo que é necessário para melhorar o sistema imune. Mas assim, um alerta, não adianta você fazer nada disso e você consumir açúcar. Você pode ter uma taxa elevada de zinco no teu organismo. Porém, se você consome açúcar, fique sabendo que ele é um grande vilão para o teu sistema imunológico. Sabe por quê? Porque o açúcar no teu organismo, ele se alimenta do teu zinco. Exatamente, o açúcar adora zinco. E esse é o alimento preferido dele. E quando eu falo de açúcar, eu não falo do açúcar na forma de adoçante. Eu falo em tudo que pode ser processado no teu estômago, quebrado e transformado em açúcar. Ou seja, massas e todos os outros produtos que, quando quebrados durante a digestão, vão ser transformados em açúcar. Reduz açúcar. Um outro fator também que é muito importante para quem está nesse processo de se autocuidar para ter respostas eficientes do sistema imunológico é a qualidade de sono. Sol. Tome sol. O sol que libera em você o hormônio D3, porque hoje a ciência sabe que o hormônio D3, o D3 não é uma vitamina simples, é um hormônio. O sol que libera, que faz o teu organismo produzir especificamente esse hormônio D3, ele está concentrado no horário de meio-dia até 2 da tarde. 15 minutos, 20 minutos é o suficiente por dia. Se expõe ao sol com a menor quantidade de roupa possível e sem usar protetor solar, porque o protetor solar vai te impedir. É muito importante saber também que a impressão de eu vou abrir a janela e vou sentar e receber, não, você deve estar em contato direto com essa fonte de energia. Então, cuidar da alimentação, cuidar dessa questão do sono e ingerir bastante líquido. Eu não estou falando de suco. A fruta é para ser ingerida, porém, faz atenção, nunca após a refeição, porque vai ajudar a fermentar mais ainda. Mas vai criar gases, vai distender o teu estômago. Porém, em horários de preferências intercalados. Nunca
coma e beba ao mesmo tempo. Quando se come, não se bebe. Quando se bebe, não se come. Exatamente isso. Qualidade de sono. Diante de uma pandemia dessa, o sistema emocional totalmente desregulado, então isso complica para o teu sistema imunológico. A qualidade do teu sistema imunológico. E logo mais eu vou te dar uma receitinha, porque além de docente, especialista em algumas áreas da educação, mestre em ciências da educação, eu também sou terapeuta. Tenho muitas terapias com as quais trabalho, todas terapias naturais, e inclusive sou herbal coach. E logo mais eu vou te dar uma indicação de um chá que vai te deixar com o teu sistema emocional mais equilibrado. Porém, isso para tratar casos leves, tudo bem. Porém, se o teu emocional já te leva a distúrbios psiquiátricos, então eu te indico procurar um médico, um psiquiatra, e fazer uma consulta. Ele vai te orientar. Paralelo a toda medicação prescrita pelo médico, você pode agregar esse chá. Esse chá que eu vou indicar aqui faz parte de um protocolo de procedimentos que é extenso e eu utilizo com os meus pacientes. O protocolo consta com mais ou menos 7 a 8 instrumentos, porém hoje eu vou dar um para vocês. Faça o atendimento online. Se você se sentir aberta para fazer terapias naturais que não estão ligadas a nenhuma religião, porque as terapias naturais elas não estão ligadas a nenhum tipo de religião, a nenhuma religião. Então você me chama e... desculpa. Você me chama e eu terei o maior prazer em te auxiliar. Estou fazendo esse vídeo para vocês imediatamente após o meu banho. Então, aproveitei esse tempo pós-banho, que a água promove um relaxamento extraordinário. E eu estou aproveitando esse tempo pós-banho para fazer para ter esse bate-papo com vocês. Então, se você quiser entrar em contato comigo, aqui em meu Instagram tem o meu número telefônico do WhatsApp, o número do meu telefone. Você pode entrar em contato comigo, inclusive através de mensagens enviadas aqui pelo Instagram. Eu terei o maior prazer em te atender. Se tiver perguntas a fazer, deixa aí nos comentários que eu também terei o maior prazer em responder. Se você não se sentir bem para fazer essas perguntas aqui, entra no privado e manda uma mensagem no meu Instagram no privado. Então, é preciso dar atenção a isso. É preciso. As terapias naturais, elas são um recurso extraordinário porque elas não deixam traços tóxicos. O que seria isso? Quando você toma uma medicação, se você olhar a bula, tem dizendo todas as reações adversas. E a indicação é: não tome por tempo prolongado. Já nas terapias naturais, não tem reações adversas, não deixa traços tóxicos, porém, é preciso fazer atenção. Se você tem alergia, por exemplo, quando se trata de indicação de plantas, como sou herbal coach, eu procuro fazer uma anamnese
antes de realizar qualquer tratamento, para identificar se a pessoa da qual eu estou tratando possui alguma alergia a alguma determinada planta, alguma determinada erva. Então, é muito importante saber disso. Ou alergia ou também casos, né, de algumas enfermidades, que hipertensão, que não é uma doença. Na verdade, a ciência hoje diz que hipertensão não é uma doença, é um estado. Exatamente. Como tantas outras doenças que a gente tinha enquanto verdade que eram doenças, hoje a medicina trata como estados, então passíveis de ser alterados. A própria diabetes não é uma doença, é um estado. O indivíduo se coloca ali ou por carga genética ou por maus hábitos de vida. Então, voltando ao assunto do emocional. O emocional é imprescindível para o teu bem-estar nesse momento de pandemia, para quem teve, para quem não teve, para pessoas que perderam os seus entes queridos, porque vai te trazer um equilíbrio, sabe? Muito bom. E você com o sistema emocional, você passa por qualquer dificuldade. Veja só, hoje vence esse caos não é quem tem mais dinheiro. Que a gente está vendo aí pessoas, inclusive grandes líderes da área econômica, que inclusive morreram. Vence quem tiver emocionalmente saudável. Exatamente. Além da questão do sistema imunológico estar preservado. Então é preciso cuidar, é preciso. Porém, nós vivemos em uma sociedade onde existem crenças, sabe, que ajudam a te empurrar para situações de doenças. Uma dessas crenças é que todo problema emocional é um problema. Eu vou usar a palavra. Não vou usar a palavra de baixo calão, porque palavras de baixo calão elas têm um nível energético muito inferior. E isso atrai vibrações inferiores também. Então, pessoas que dizem que problemas emocionais, tristeza e outras tantas coisas que diz respeito a esse sistema emocional são mimimis, para não dizer a palavra que se usa, que começa com F. A sociedade chama essa palavra que começa com F. E diante de um quadro onde uma pessoa se mostra sensível emocionalmente, ela fica receosa de falar com a família o que está acontecendo, porque a família vai dizer. Isso são relatos que eu escuto de alguns pacientes que já chegaram a mim. Dizendo assim, sabe por que você está se sentindo assim? Porque você não faz nada, você está desocupada, você é uma preguiçosa, você não é uma pessoa forte, seja forte. Então, esses são algumas das críticas que uma pessoa, quando busca acolhimento na própria família ou em amigos, escuta. Porém, é preciso levar isso a sério. E hoje é um momento onde é preciso ter um olhar mais acolhedor para as pessoas que estão em sofrimento emocional. Busque um psiquiatra. Ele vai te indicar uma medicação no primeiro momento e também um apoio de um psicólogo, mas também inclua um terapeuta natural, porque as terapias naturais,
quando usadas paralelo a uma prescrição médica, ela vai potencializar a tua recuperação. Então, vamos lá para a segunda questão, que também influencia nesse estado de debilidade imune das pessoas. O planeta fast food. Porque o fast food, ele é um veneno que você pensa que está comendo, mas ele é quem está te comendo, literalmente. Ele entra no teu organismo. Imagina uma comida fast food que tem uma validade de 2 anos. Exatamente. A quantidade de produtos químicos que tem nela, tanto nas bebidas quanto nas comidas. Isso é preocupante. Então, essas toxinas vão ficar no teu organismo, elas vão debilitar o teu intestino e elas vão se alojar nos teus rins e muitos danos vai acontecer, porque o teu sistema imunológico vai ficar enfraquecido e também vai começar a gerar doenças, porque as toxinas estão alojadas só se aglomerando para fazer a grande festa em algum órgão do teu organismo. Inclusive, uma dessas enfermidades é o câncer. Então, procura trazer essa consciência alimentar, essa consciência de autocuidado. O planeta está dando a maior pausa para você adquirir essa consciência. Vou te dar agora a indicação do chá. Porém, ele é um dos elementos que eu uso no protocolo de saúde plena. Se você estiver interessada em utilizar e aplicar esse protocolo em sua vida de saúde plena, então entre em contato comigo ou pelo meu WhatsApp 969-8111-0063. Terei o maior prazer de te atender. Bom, a dica é tomar esse chá que eu vou falar agora para vocês 2 vezes ao dia. Você coloca em uma xícara 1 colher de café de camomila, 1 colher de café de espinheira santa e 1 colher de café de erva doce funte. Esquenta por 3 minutos uma água devidamente apropriada para consumo. 3 minutos você desliga e despeja essa água dentro da xícara por cima dessa mistura de ervas. Tampa com o pires e deixa repousar por 10 minutos. Depois coa e bebe. Toma 2 vezes ao dia. Você vai sentir uma resposta logo no primeiro dia na tua qualidade de sono à noite. Isso é incrível. Ela faz uma limpeza, essa misturinha de erva que eu chamo de blend, faz uma limpeza extraordinária em teu sistema, em teus órgãos. O importante você pode perguntar, por que só 3 minutos da água esquentar? Não pode ser em micro-ondas, tem que ser sobre chamas. Porque a água quente demais, ela vai eliminar as propriedades, vai queimar as propriedades medicinais dessas plantas, dessas ervas. Então, 3 minutos, 200 ml de água e tomar esse chazinho 2 vezes ao dia. Tomou o chazinho, se você quiser voltar aqui para esse bate-papo e contar dos resultados, eu ficarei extremamente agradecida. E essa também é uma forma de você demonstrar, sabe, ao universo a tua gratidão,
por eu ter compartilhado esses ensinamentos que vão com certeza te ajudar muito. Se você tiver alguma dúvida ou quiser que eu fale sobre algum tema, então deixa aqui nos comentários ou sugere no meu privado, mandando mensagem aqui no Instagram, que eu terei o maior prazer em te responder. Também deixo o meu contato de WhatsApp, caso você queira marcar uma sessão comigo. Me despeço aqui, amanhã estarei de volta aqui nesse mesmo horário para ter esse bate-papo com você. Saúde plena, urgente, o planeta precisa que você se cuide. Beijos de luz no coração de cada um.